palavra de Deus diz assim: no dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. E Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém. Que o Senhor instrua nosso coração na palavra santa dEle. Amém? Queridos, nessa noite nós falaremos a respeito de Jesus, o Emanuel, que nos convida a uma comunhão intencional, que transforma vidas e edifica a igreja. Jesus é Deus conosco, que nos convida a uma comunhão intencional, que transforma vidas e edifica a igreja. Nós vamos aprender isso nesse texto. E esse texto que nós acabamos de ler tem um contexto muito claro por trás. Se você voltar uma página da sua Bíblia, ainda no capítulo 1 de João, perceberá que do versículo 1 ao versículo 14, João escreve a respeito da comunhão da Trindade, a comunhão que havia entre Pai, Filho e Espírito Santo, desde a eternidade até a sua obra, criadora de todas as coisas. Você vai perceber que a partir do versículo 15 até o versículo de número 28, João Batista dá testemunho do seu chamado, quando líderes religiosos vão até ele questionando se ele era o Messias, se ele era o Cristo. E ele diz que não, que ele apenas era aquele que estava preparando o caminho, que ele era um amigo do noivo. Quando nós olhamos do versículo 29 até o 34, Jesus, ele se encontra pela primeira vez com João Batista, e logo João Batista afirma: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é o Filho de Deus, é dele quem eu falava. E do versículo 35 ao 42, Jesus ele se encontra com dois discípulos de João. E esses dois discípulos de João passam a seguir Jesus nessa nova caminhada. É nesse contexto que a nossa meditação estará aplicada nessa noite. Quando nós olhamos para o texto de Filipe e Natanael e esse encontro deles com Jesus, nós percebemos que não é apenas uma história, uma narrativa, mas além de história e de narrativa, nós temos diante de nós ensinos que nos fazem refletir e que nos desafiam a respeito do tipo de comunhão que Deus deseja ter conosco. E como nós somos chamados a viver essa comunhão em nossos relacionamentos. Então, eu quero destacar nesse texto, nesta noite, 3 lições que nós vamos aprender sobre comunhão intencional, que nós enxergamos Cristo tendo nesse texto. Se você quiser anotar, a primeira lição que nós temos é que ele vai até o perdido em um ato proposital. Deus ele vai até o perdido em um ato intencional. Veja só o que o texto vai dizer, o versículo 43 e 44. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Cristo aqui, queridos, ele
nos ensina com o seu exemplo uma comunhão verdadeira, intencional, que não é fruto de acaso, mas de atos intencionais e cheios de propósito. O texto ele diz para nós que no dia imediato, naquele dia, Jesus resolveu partir para a Galileia, e há um propósito para ele ter partido. Ele foi encontrar a Filipe. Veja como Jesus nos ensina a ter relacionamentos com propósito. Quando ele decide ir até Filipe, isso aqui não é um encontro casual. Jesus ele não se encontra com os seus filhos, com as suas ovelhas de maneira casual. Ele se encontra de maneira proposital. E ele vai atrás do incrédulo, para que ele seja transformado e convertido. Se você se lembrar muito bem, aqui fica claro para nós aquele caráter de Deus que nos ensina que Ele é pastor das ovelhas, não é? Jesus é aquele que deixa as 99 seguras no aprisco e vai atrás daquela ovelha que havia se perdido. Isso é tão grandioso para nós, meus irmãos, porque quando nós entendemos como as ovelhas são, nós entendemos o nível de entrega, sacrifício e intencionalidade de Cristo. Se você fizer uma rápida pesquisa a respeito de pastoreio de ovelhas, você vai aprender que ovelhas, geralmente, não são animais muito inteligentes. Não é? Se você fizer uma pesquisa rápida, você vai descobrir que, inclusive, o cérebro das ovelhas é bem pequenininho em relação ao tamanho do seu corpo. E as ovelhas, elas precisam de serem protegidas, porque elas também não têm em si mesmas instrumentos de proteção. Elas não têm garras, elas não têm caninos, elas não têm chifres. Elas são animais inofensivos. E vez ou outra essas ovelhas se perdem. E quando nós olhamos para o Salmo de número 23, enxergamos em Cristo o pastor supremo das suas ovelhas. Aquele que olha para cada uma das suas ovelhas, e quando essas ovelhas correm para longe do seu aprisco, ele deixa as 99 e vai se dedicar em buscar aquela ovelha perdida. E vai se dedicar em protegê-la, em guardá-la, em trazê-la em segurança, para que ela seja novamente fortalecida, após dias e dias vagando, após ter ficado à mercê da natureza. E assim Jesus está fazendo aqui com Filipe. Jesus ele conhece as suas ovelhas. E as suas ovelhas escutam a sua voz e o seguem. Quando Jesus chega para Filipe e diz, segue-me, ele rapidamente deixa tudo e segue Jesus. Ele abandona tudo e vai seguir a Jesus. Jesus, nesse texto, ele deixa bem claro que ele não está propondo relacionamentos superficiais. Observe só o contexto. Quando nós olhamos aí no versículo de número 40, diz assim: era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele chamou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e levou até Jesus. Olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas. Um pouco mais antes, quando nós olhamos o versículo 38, antes de André chamar o seu irmão Pedro, ele diz o seguinte, Jesus voltando-se e vendo que os discípulos de João o seguiam, disse-lhes, o que buscais? E eles respondem, mestre, aonde o Senhor fica? Aonde o Senhor mora? E o versículo 39, Jesus diz assim, vinde e vede. Olha que negócio maravilhoso. Eles poderiam ter chegado próximo de Jesus e dito assim, mestre, aonde o Senhor mora? E Jesus dito a eles, o que te importa?
Eu aposto que se um desconhecido chegar perto de você e perguntar onde você mora, você não vai contar, vai. É meio estranho, não é? Alguém chega perto de você e tudo bem? Tudo bem? Onde você mora? Isso é mais coisa do interior, né? Lá no interior a gente está acostumado com essas coisas. Você é filho de quem? Não é assim? Nesse contexto, é assustador como Jesus tinha propósito, ele tinha intenção em cada um dos seus relacionamentos. Eles se achegam a Jesus e Jesus pergunta para eles, ele nem espera eles perguntarem: o que vocês querem? O que vocês estão buscando? Mestre, onde o Senhor mora? Vem para vocês verem. Jesus chama eles não só para sua casa, mas para a sua vida, para o seu ministério. Jesus, ele nos ensina que relacionamentos cristãos, relacionamentos intencionais entre o povo de Deus, são relacionamentos recheados de propósito. Não são relacionamentos casuais que se esbarram à porta da igreja no domingo à noite. São relacionamentos intencionais e profundos, aonde nós queremos nos relacionar, aonde nós queremos e desejamos crescer e edificar uns aos outros. E Jesus, e o texto na verdade, ele segue, ele vai até Filipe, ele se desloca com o propósito de encontrar Filipe, após já ter falado com André, e após ter chamado também Simão Pedro, ele vai convocar Filipe e diz: segue-me. Filipe segue ele. E é o mesmo padrão, não é? Quando nós olhamos para o texto, Jesus chega e diz: segue-me, e ele vai. Como em todos os outros evangelhos, onde Jesus apenas proferia uma ordem, ele apenas dava um imperativo, e aquilo que a pessoa estivesse fazendo, ela abandonava e o seguia. Veja o tamanho, o poder de Deus em ir até o pecador e com o propósito de salvá-lo, trazê-lo com suas palavras. E esse relacionamento intencional, ele é um relacionamento intencional que tem propósito também de gerar frutos. Eu acabei de ler com vocês o texto onde Jesus, ele fala com André, e o que André faz? Ele vai até Pedro e fala: encontrei o Messias. E André fala: vem ver o Messias. Aquilo que estava escrito na lei, eu encontrei, vem. E Jesus, ele chega, vai até Filipe depois, e diz: segue-me. E o que Filipe faz? Veja só o versículo 45. Filipe encontrou a Natanael. O verbo do texto, bem claro aqui, é que Filipe foi encontrar Natanael. E ele disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu. Ele diz a mesma coisa, né? É o mesmo testemunho. E a quem se referiram os profetas: Jesus o Nazareno, filho de José. Queridos, ele vai até Filipe, e Filipe vai até Natanael. Será que esse é o relacionamento que nós temos tido com Cristo? Cristo propositalmente, intencionalmente veio até nós e nos chamou para segui-lo. E agora nós estamos seguindo Ele e levando outros a segui-lo. Temos pensado em relacionamentos estratégicos, relacionamentos intencionais, para levar outras pessoas a seguir Cristo, a crer no Evangelho. Ou os nossos relacionamentos, como a sociedade em que vivemos, estão cada vez mais superficiais, relacionamentos cada vez mais rasos, relacionamentos cada vez mais instáveis e desnecessários. Jesus, ele nos chama, pela palavra dele nessa noite, a voltarmos a ter intenção em nos relacionar, em ter comunhão uns com os outros. Você crê nisso para a sua vida? Você crê que essa é a vontade de Deus revelada nesse texto? O que você vai fazer com isso a partir de agora? Muitas vezes, irmãos, nós verdadeiramente negligenciamos esse chamado de propósito de relacionamentos.
Porque relacionamento é algo difícil, não é? Relacionamentos nesse mundo são quebrados. A gente se chateia, a gente se magoa, a gente se machuca. E o nosso coração muitas vezes é duro e não quer perdoar, não quer sacrificar, não quer abrir mão, não quer pedir perdão. Mas nós não podemos perder de vista a importância de termos comunhão uns com os outros, com intenção de levar também outros à salvação. Imagine que quando André vai contar para Simão Pedro quem ele tinha encontrado, que ele não sabia o que Pedro seria nas mãos de Deus. Pedro foi aquele que, quando pregou o primeiro sermão cristão após a assunção de Cristo, quase 3.000 se converteram. Aquele homem teve a coragem de, no meio de uma confusão generalizada, que está claro lá em Atos capítulo 2, se levantar, pedir silêncio e pregar o evangelho de Jesus para 3.000 homens. Você teria coragem de fazer isso? Não quero te propor tanto. Pregue para um só essa semana. André não sabia como Deus usaria grandemente Pedro. Às vezes, nós deixamos de ter relacionamentos profundos e intencionais com o propósito de salvação e edificação da igreja, e nós perdemos a oportunidade de sermos catalisadores para pessoas que serão poderosamente usadas para a glória de Deus. Quem pregou o evangelho para você? Quem quis se relacionar com você para levar as boas novas de Cristo? Imagine se aquela pessoa não tivesse intencionalmente levado o conhecimento do evangelho para você. Você estaria aqui hoje? Aquela pessoa foi usada para pregar para você. E porque nós retemos os relacionamentos, os propósitos eternos, por que fazemos isso? Nós precisamos ir até o perdido, até o cético, o incrédulo, o desanimado, o fraco, e conduzi-lo àquele que pode transformar e levantar, renovar todas as coisas. Esse é o exemplo que Cristo nos deixa aqui. A segunda lição que esse texto me ensina é que Jesus é paciente com as dúvidas. E num relacionamento intencional nós também precisamos ser pacientes. Olha só o que está escrito no versículo 46 em diante. Depois de ouvir que Jesus era de Nazaré e filho de José, ele pergunta: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu Filipe: vem e vê. Jesus viu a Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, ou em quem não há hipocrisia. Meus irmãos, todos nós precisamos aprender que, para relacionamentos com propósito, intencionais, nós precisamos da paciência que Cristo está ensinando nesse texto. Porque quando Natanael escuta que Jesus era de Nazaré e era filho de José, acontece algo muito interessante com ele. Estudiosos da linguagem dizem que o nosso cérebro, ele tende a prestar mais atenção no início da frase e no fim da frase. E o nome dado a esses efeitos é primazia
e também recência. Ou seja, quando nós escutamos uma frase, você só entende a parte do escutamos e frase. O uma você engoliu. Quando Natanael escuta Jesus e Nazaré, de Nazaré? Mas de lá? O Messias lá? De lá. E Cristo ele é paciente, né? Porque ele sabia o que Natanael tinha dito. Daqui a pouco você vai ver que ele diz que viu ele debaixo da figueira, antes de Filipe chamar ele. Então ele está recebendo uma pessoa que tinha acabado de humilhá-lo. Ele está recebendo uma pessoa que conscientemente, Cristo sabia, que havia desprezado ele. E quando ele recebe essa pessoa que o desprezou, ao invés de ele falar assim, você veio, né? Como as nossas esposas às vezes fazem. Depois tem outra para o marido, fica tranquilo, segura aí. Ele olha para ele e diz, eis aí um israelita, que não há nele hipocrisia. Um verdadeiro israelita. Olha que elogio maravilhoso para receber. Jesus está dizendo essa frase que primeiro, tem israelita falso, hipócrita. Tem gente que diz crer em Deus e não crê de verdade, porque não obedece, porque não ouve, porque não segue. Mas ali, apesar da ofensa, havia um incrédulo que não era hipócrita. Porque ele tinha incredulidade, mas ele foi lá ver. Ele teve o coração aberto para realmente, eu vou ir lá conferir esse negócio. E por que isso é muito importante para nós, irmãos queridos? Porque muitas vezes nós olhamos para as pessoas e por causa da incredulidade delas, julgamos elas como piores pessoas na face da terra. Nos colocando assim como superiores a esses incrédulos. Alguma vez você já conversou com algum ateu? Pode ser até o ateu nominal, que não entende de verdade da teoria do ateísmo. Mas aquele que realmente diz, olha, eu não creio em Deus, eu não creio em igreja, eu não creio em nada dessas... Já teve a oportunidade de conversar com essa pessoa? Enquanto você falava com ela, e ela rejeitava a mensagem que você trazia, dentro do seu coração, será que você não estava igual a Natanael, não? Oh, incrédulo, deve ser lá de Nazaré. Nós precisamos olhar para as pessoas, entendendo que todos nós aqui presentes, você que está aqui presente, é um pecador miserável que nasceu incrédulo. Quem aqui já nasceu crente? A gente se esquece que um dia nós fomos incrédulos também. E tratamos o incrédulo como pior do que nós. Mas há uma explicação do porquê Natanael, ele escuta Nazaré e Jesus, e ele acha estranho. Veja só, Nazaré é uma cidade da região da Galileia. A região da Galileia era uma região majoritariamente onde viviam o maior número de gentios. Era conhecido como a Galileia dos gentios. Então, de uma terra impura, de uma terra onde não tem profetas que saíram de lá, de uma terra que no Antigo Testamento inteiro, nenhuma vez aparece o nome Nazaré, nenhuma vez em todo o Antigo Testamento, vai vir logo o Messias. Vai vir logo o Salvador, o Rei do povo, de um lugar nenhum. Lembre-se aonde Jesus nasceu. Você se lembra onde ele nasceu? Em Belém, não é?
em Belém. Eu nasci em Conselheiro Pena, então eu sou conselheirense. Perfeito? Quem nasce em Contagem é o quê? Contagense. Quem nasce em Belém é o quê? É o que é? Belemita. E Jesus, ele nasceu em Belém, não é? Mas por que que ele se denomina Nazareno? Já se perguntou sobre isso? Irmãos, Jesus, o nosso Deus, ele tem prazer em confundir os sábios. Ele tem prazer em transformar aqueles que são em nada. E aqueles que nada são, em algo nas mãos dele. Nesse texto, nessa lição, a respeito da paciência com as dúvidas, Jesus, ele propositalmente fala que é de Nazaré, para que as pessoas não deem crédito para de onde ele veio, mas sim para a palavra que ele levava. A maioria de vocês nunca soube que eu sou de Conselheiro Pena, uma região próxima a Governador Valadares. Talvez você nunca conheceu ninguém de lá e nunca foi lá. Mas quando eu estou aqui trazendo a palavra de Deus, você recebe essa palavra, mesmo sem conhecer de onde eu vim, não é? Porque o poder está na palavra, e não no vaso frágil de barro que carrega esse tesouro. Jesus, ele sempre nos ensinou que ele escolhe as coisas loucas. Lembra da mãe da fé? Se nós temos o pai da fé que é Abraão, a mãe da fé é Sarai, posteriormente chamada de Sara. Deus vai até eles e fala: você vai ter um filho. E o que Sara era? Estéril, não podia ter filho. Deus gosta dos problemas, né? E aí, quando nasce Isaac, o filho da promessa, ele se casa. Ele se casa com Rebeca. E depois de casar, ele descobre que Rebeca também era estéril. E ela dá logo à luz a 2 gêmeos, Esaú e Jacó. Olha que coisa maravilhosa. Deus tem preferência aos descredibilizados, e faz parte dele nos confrontar com essas escolhas. Irmãos, não tenham impaciência na comunhão, porque nós não podemos enxergar ninguém como inútil, como uma pessoa que Deus não usaria. Todas as pessoas na igreja são importantes. Todos vocês aqui presentes, que fazem parte dessa igreja, são pessoas importantes. Porque o Filho de Deus veio à terra, viveu e morreu para que você fosse salvo para glorificar a Deus. Ninguém é desprezível, ninguém é inútil. E a resposta de Cristo à incredulidade, como nós lemos, ela é maravilhosa. E nós temos a falsa impressão também de que Deus, ele se zanga, né, de questionamentos. Você tem essa impressão? Nós às vezes vivemos com a impressão de que fé é fé na fé. É uma fé sem questionar, é uma fé sem entendimento, é uma fé sem sabedoria, é só ter fé que vai dar tudo certo. Você já ouviu essa frase? É só ter fé que vai dar tudo certo. Você já ouviu isso? Mas fé em quê? Fé na fé não tem credibilidade nenhuma, não tem poder nenhum. Mas se a nossa fé estiver em Jesus Cristo, aí sim. Mas para termos fé em Jesus, eu quero te perguntar bem sinceramente, você não questionou nada até aqui? Até aqui você não teve nenhuma dúvida e falou com Deus mesmo: Deus, mas por que é assim? E talvez Deus, ele não te respondeu como você esperava. Mas com certeza Deus, ele não ficou com raiva da sua dúvida. Deus é um Deus que nos chama a realmente entender e ter fé com entendimento,
a provar e ver que ele é bom. Veja o que João, lá no capítulo 1, quando ele escreve esse evangelho, o que ele diz no versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do... Veja, ele está dizendo que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele está dando um testemunho de que ele tocou no verbo que era feito de carne e osso. Ele está dando um testemunho aos incrédulos que ele viu o Messias, que ele viu a Deus, que a fé dele não era baseada em promessas infundadas, mas que a fé dele era baseada em fato, em história real. Deus, ele não se zanga com as nossas dúvidas. Na verdade, ele nos chama para ir e ver. Não é isso que ele fala aqui para André? Aonde vocês ficam? Venha e veja. Natanael, aí Filipe aprende esse negócio. Quando Natanael está incrédulo, de Nazaré vai vir uma coisa boa, Filipe vira para ele, já tendo aprendido, e disse: então vem e vê. Quantas vezes você trouxe outros para vir e ver? Fora dito que muitos presentes aqui nessa noite são visitantes. Visitante, nessa noite Deus te chama para vir e ver. Vir e ver o seu coração desnudado diante da palavra. Vir e ver que Deus, ele tem paciência com o incrédulo. Vir e ver que Deus te chama para a salvação eterna. As palavras de Jesus para Natanael: eis um verdadeiro israelita em que não há hipocrisia. São um elogio poderosíssimo. Isso nos ensina que antes de nós conhecermos Ele, Ele nos conhece. Ele sabe quem nós somos. Ele sabe a nossa história, passo a passo. E Ele conhece as nossas debilidades. Tem alguém aqui nessa noite que não tem debilidade, dificuldade, deficiência espiritual? Algum de nós é perfeito? Não, não é? Mas Jesus é paciente. Vai me dizer que você que é crente em nenhum momento duvidou. Mas Ele é paciente, irmãos. Ele deseja que nós sejamos sinceros. Assim como Natanael está sendo nesse texto. Nessa história, ele verdadeiramente assume, e de Nazaré vem uma coisa que presta. Mesmo ele sendo da região da Galileia, ele é de Caná da Galileia. Ele sabe disso. Ele despreza a própria região de onde ele veio. Ele se menospreza e diz: lá não pode vir, daquela região nada pode vir. E ele aproxima de Cristo com essa incredulidade. E Cristo olha para a incredulidade e diz: você é sincero, cara. Você já conheceu gente sincera demais? Eu escutei um nu muito forte. Nu. Agora é hora dos maridos, esposa. Sabe, irmão, sabe aquele momento que sua esposa chega e pergunta: e a roupa, tá bonita? Muitos riram. Você diz para ela: está linda, amor. Irmãos, eu tenho medo dessa frase, porque a frase que pode seguir logo depois é: qual é a cor do meu sapato? Não olha para ele. Aí nós vamos ficar enrolados, vamos. Tem gente que é sincera demais. Os homens às vezes são sinceros demais. Tem gente que é para frente demais. Tem gente que você tem que botar um cabresto e puxar, que senão ela carrega todo mundo. Tem gente que é paciente demais. Tão paciente que a esposa fica assim: oh meu Deus. Oh Senhor, me dá paciência, que se me der força eu mato. Tem gente que é paciente demais.
Cada um de nós temos as nossas debilidades. E Jesus, ele não chamou servos perfeitos. Ele chamou servos para a perfeição. Imagine os discípulos de Cristo, quando nós olhamos para Natanael, incrédulo. Ele chamou um incrédulo. Quando a gente olha para Pedro, a primeira oportunidade dele, ele arranca uma espada e arranca a orelha de um soldado que ia prender Jesus. Todos temos debilidades, irmãos. João e seu irmão, chamados de irmãos trovão, porque certa vez foram pregar em Samaria, e esses homens eram tão justíssimos e impiedosos, que Samaria não recebeu a mensagem, e eles falaram: Senhor, vamos orar para Deus mandar fogo no céu e matar todo mundo. Jesus, gente, que isso? Está achando que está no videogame, não é? Quer tacar fogo, não é assim não. Vocês não sabem para que vocês foram chamados não? É para pacificar, é para levar paz e não levar destruição não. Destruição só no julgamento final, agora é paz e pregação. Mas todos esses logo depois são transformados. As nossas características nas mãos de Deus são poderosas. Você que é para frente demais, ao ponto de quase arrancar a orelha de um soldado, como Simão Pedro, pode ser aquele que um dia Deus vai levantar para pregar diante de 3.000 homens. Você, minha irmã, que é paciente demais, com muitas coisas, saiba que Deus usa a sua característica pessoal para que você cresça no fruto do Espírito Santo e venha trazer equilíbrio para o teu lar, para que tudo não seja uma confusão. O João que pediu para cair fogo do céu, de maneira impiedosa, mas muito justa, destruir todos que não receberam o Evangelho, é o mesmo que lá na sua carta em 1 João diz assim: e nós o amamos porque ele nos amou primeiro, e por causa disso nós amamos o irmão que nós vemos. É o mesmo. Não olhe para você e fala: Senhor, tem essa característica, é difícil demais. É difícil lidar comigo, Senhor. Me ajuda, Deus. Tenha paciência, porque Ele tem paciência com você. Amém? Terceiro e último lugar, a terceira lição que eu encontro nesse texto, é que Jesus, ele se revela por meio das suas promessas. Olhe para o seu texto, por favor. A resposta de Jesus, a partir do versículo 48. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estava debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que esta verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus se revela por meio de suas promessas. Veja como o texto é bem claro em Jesus relacionar o termo israelita quando ele fala a respeito de Natanael, e aqui quando ele fala a respeito dele como uma escada que liga céu e terra. Você se lembra de alguma história assim? De Israel? Aquele que se chamava Jacó, aquele que era enganador, aquele que surrupiava a bênção, aquele que passava a perna no sogro, aquele Jacó. Aquele que Jacó, que era o que simbolizava o povo de Deus, que não vivia diante de Deus verdadeiramente. Aquele Jacó que quando se encontrou com Deus naquela noite, se chamou Israel. Sabe o que significa Israel? O homem que vê Deus. Esse é Natanael no texto. Eis um verdadeiro israelita.
porque ele vê Deus. Ele olha para Jesus e diz: tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Que transformação fantástica, não é? Da incredulidade para a fé, de Jacó para Israel. E pode ser que quando você lê esse texto, quando você me escuta lendo esse texto, você olha para o que Jesus falou e pensa assim: poxa, mas Jesus deu uma patada nele, né? Porque eu disse, você creu? Porque eu disse isso, você creu? Não parece que é assim? Mas não é assim não. Quando a gente presta atenção no que Jesus diz no contexto e logo um pouco depois, é maravilhoso para nós como Jesus está levando em conta de verdade aquilo que ele falou e não zombando dele. Jesus está dizendo para ele: você me conhece só um pouquinho ainda, mas você irá me conhecer muito mais. Você acha que sabe o que é o Messias? Você está esperando um imperador que vai lutar com Roma e mudar tudo? O que você vai receber é uma escada que te leva até Deus. É muito mais do que você pediu, é muito mais do que você pensou, é salvação da alma, é vida eterna, é ligação direta com o Criador, é uma escada onde os anjos sobem e descem, e ali essa escada se chama Cristo Jesus, Rei de Israel, cabeça da sua igreja. Esse é o nosso Deus, que nos conhece, que se revela a nós, que nos trouxe até a Ele e nos disse: as minhas promessas se cumprirão na sua vida. Esse é o Senhor, irmãos. Ele está dizendo claramente quem Ele é. A minha promessa é que eu serei o intermediário, eu serei o mediador, eu serei a escada que liga a humanidade caída até um Deus santo, que liga uma humanidade perdida à direção da eternidade, que vai tirar um povo da escravidão do pecado para a glória eterna da graça de Deus. É isso que Jesus está prometendo. É isso que Jesus está falando para Natanael. Natanael, você não viu nada ainda. E não é verdade que o nosso conhecimento de Deus, ele vem por meio da revelação dele. Claro, primeiramente pela palavra escrita, pregada. A pregação é aquilo que faz com que nossos ouvidos façam que nós recebamos a fé pela graça e venhamos a crer. É pelo ouvir que vem a salvação, ouvir a pregação do Evangelho. Mas há um momento, depois de recebermos intelectualmente essa mensagem, aonde ela se torna vida e verdade dentro de nós. Você já experimentou isso? Quando você estava naquela semana atribulada, terrível, difícil, no trabalho, na família, lutando com uma enfermidade, no dia mal da sua vida, onde você já tinha aprendido que Deus era fiel, onde você já tinha aprendido que Deus era bom, onde você tinha aprendido que Deus era justo e amava os seus, mas quando Deus olhou para você e te sustentou naquela barra, você realmente pôde dizer: Deus é fiel. É diferente de um convencimento intelectual. É uma experiência verdadeira e profunda com o Evangelho. Às vezes uma experiência simples de conhecer as promessas dele na palavra, dentro do nosso lar, naquele dia que nós estamos passando por tantas lutas e nós lemos um salmo que nos diz que Deus é refúgio e fortaleza, socorro presente na hora da angústia, e as nossas lágrimas molham a nossa Bíblia, e quando nós levantamos daquele lugar, nós sentimos como que se uma escada tivesse sido colocada diante de nós, e anjos descessem com a resposta, fortalecendo o nosso coração e a nossa fé, transformando o conhecimento intelectual em verdade e vida no Evangelho. Se você ainda não experimentou isso, é momento oportuno para experimentar. Não só ouvir que há um Salvador, venha e veja o Salvador. Quero orar com você.
Essa promessa de comunhão é uma promessa que nos ensina a maior expressão de fé, que prova que nós amamos Deus. É quando nós somos intencionais no relacionamento uns com os outros. Nosso tema é: igreja é um lugar para pertencer. Faça parte dessa igreja, que não é instituição, não são essas paredes, é o povo de Deus que creu. É cada um de nós que amamos o Evangelho. Seja intencional nos grupos familiares. Se você não participa de grupos familiares, vá. Permita-se ter a fé edificada na comunhão dos seus irmãos. Seja intencional na capacitação da escola bíblica dominical. Não trate a escola bíblica dominical como um checklist onde você vem, marca que veio e diz: olha, estou bem com Deus. Não! Escute as instruções, medite nelas durante a semana e coloque elas em prática. Seja intencional em cada momento que você encontrar um irmão de fé ou um incrédulo, em nome de Jesus.